Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, mais uma vez, é repetitivo dizer isso, mas é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Desde que recebemos o convite, começamos a planejar esse momento. Inclusive, lá em janeiro, quando fui tirar minhas férias, tirei menos dias de férias para aproveitar esse período. Não estou lá na igreja na Bahia, mas contando como minhas férias, ou alguns dias de férias para estar aqui com os irmãos. Quero mais uma vez agradecer ao pastor, ao conselho pela confiança. Lembrar aí nesses 50 anos, tivemos 2 anos aqui com os irmãos e foram suficientes para criar este laço, né? De me sentir parte. Eu levantei a mão, né? Quando estava aqui na votação dos presbíteros e diáconos, me sentindo também parte da família Monte Sião. Quero convidá-los, né, a abrir a sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12. Carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12. Eu vou fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 12, leitura dos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, leitura dos 3 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Nós começamos desde ontem à noite a trazer uma reflexão seguindo sobre o propósito da igreja, sobre a nossa compreensão de qual é a missão da igreja. E ontem à noite nós mostramos que o seu propósito está na sua conexão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Os irmãos puderam perceber, inclusive, no momento da investidura, tanto de presbíteros como de diáconos, as perguntas elas começam imediatamente fazendo esse questionamento. Você crê, né, nas Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, como a palavra de Deus revelada a nós? E nós confirmamos, dizemos que sim, exatamente porque é ela a nossa regra de fé e prática. Hoje pela manhã nós mostramos também que a igreja ela precisa de um aperfeiçoamento. Ela não é simplesmente uma instituição engessada, mas, pelo contrário, nós precisamos aprender, prosseguir e irmos adiante numa tarefa de levar a palavra aos eleitos, né? E agora nós estamos também vendo a necessidade desta igreja, entendendo que nós vivemos uma carreira cristã e então nós precisamos de aperfeiçoamento, mas ainda mais, nós precisamos de uma santidade em nossa vida. E o autor aos Hebreus, ele vai trazer este exemplo, esses testemunhos, porque ele tem um objetivo principal. O autor aos Hebreus, que nós não temos condições de afirmar quem seja, mas ele mostra nesta carta que o seu objetivo é muito claro. Ele quer colocar Jesus no seu devido lugar. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus tem o nome que está sobre todo nome. Jesus é aquele que veio para
cumprir a justiça de Deus e ser exaltado sobre todos os nomes, sobre todas as coisas. Então, o autor aos Hebreus ele vai colocar esta exaltação a Jesus para que os hebreus que recusaram Jesus, que rejeitaram Jesus, instigados pelos escribas, fariseus e crucificaram Jesus, eles agora compreendam que eles crucificaram o Messias prometido, o Salvador da igreja dele mesmo, o Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana com 11 anos. E agora estou hoje, com esses 47 anos, que nem parece, parece que tem mais, Mas nós começamos desde os 11 anos. E quando nós fomos a primeira vez na igreja presbiteriana, ficamos encantados. Eu comecei a estudar num colégio presbiteriano, e as adolescentes colegas de sala me convidaram para ir à igreja e nós fomos. E lá, quando nós chegamos, fiquei encantado. Só para os irmãos terem ideia, na aula da classe de adolescentes, o professor perguntou quem era visitante, eu disse, e ele então pediu para eu orar no primeiro dia que eu fui ainda visitante. E eu orei. E de lá nunca mais saí. E já se vão aí 36 anos, já que eu tenho 47, 36 anos desta caminhada, porque entendo que é exatamente isso que a igreja é. Nós estamos vivendo uma carreira cristã, começando, seja no meu caso aos 11 anos de idade, seja no caso de crianças que já nasceram e foram trazidas pelos seus pais, quem sabe alguns que começaram a frequentar já na idade adulta, mas é a carreira cristã. E então, nesse texto do capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, nós vamos então encontrar algumas ordenanças do Senhor à sua igreja sobre esta carreira cristã. Mas antes de dizer quais são essas ordenanças, eu quero mostrar aos irmãos que o autor ele começa no verso de número 1 com uma expressão. Ele diz assim: portanto, também nós. Este, portanto, ele faz conexão com o que foi dito antes. Ele vem no capítulo anterior fazendo uma descrição que é chamada de galeria da fé ou os heróis da fé. Ele vai mostrar esta sequência. E eu gosto muito desse texto porque, meus irmãos, foi o meu primeiro sermão. A primeira vez que eu preguei em uma reunião da igreja foi no texto de Hebreus 11, verso 1. Dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, o autor ele vai agora apresentar estes homens e mulheres que fizeram parte desta galeria, desta vida da igreja e que representaram muito bem o Senhor Jesus na sua vida e que receberam destaque na cultura, no povo de Israel. E ele vai começar desde Abraão e ele vai seguindo e depois ele vai dizer, olha, tem muito mais pessoas, homens que a nossa terra, a humanidade não era digna. Exatamente para mostrar que, da mesma forma que nós tivemos todos estes, que aqui no verso 1 ele chama de grande nuvem de testemunhas, ele vai então dizer, agora nós também temos uma missão. Nós temos uma tarefa, e ele diz assim no verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele mostra a carreira, ele diz que nós temos exemplos. Nós não estamos soltos, nós temos exemplos narrados nas Sagradas Escrituras e nós temos exemplos na história da igreja, como, por exemplo, aquele que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, Simonton. Nós temos exemplos na sua conduta, no seu ensino, nas decisões que ele tomou e a forma como ele entregou e gastou a sua vida para que o evangelho fosse anunciado. E nós temos, é claro, também exemplos dentro da nossa igreja. Obviamente, com 50 anos da sua organização, a Igreja Presbiteriana Monte Sião tem muitos exemplos. Tem uma grande nuvem de testemunhas que nos ensinam como devemos seguir. E então, temos aqui
a primeira das ordenanças que o autor da carta aos Hebreus nos mostra. E ela está exatamente nesse verbo, dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A primeira coisa que a igreja deve entender é que ela, nesta carreira, não pode carregar sobre os seus ombros o pecado. O pecado, ele precisa ser retirado de nós. A velha natureza precisa ser abandonada. O apóstolo Paulo, ele tinha uma figura muito clara para explicar isso lá em Efésios, no capítulo 4. Ele vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem, renovar o nosso entendimento e aí sim nos revestir do novo homem. É esse procedimento. E aqui agora o autor aos Hebreus, ele diz que a carreira cristã, ela faz parte da nossa jornada, mas ela não pode seguir sem que o pecado, que tenazmente nos assedia, seja abandonado, seja retirado de nós. E por isso ele usa esse verbo, desembaraçando-nos. É como se você pegasse aquele novelo de linha e você fosse fazer um crochê, mas parece que algumas crianças brincaram com aquele novelo de linha e estava todo embaraçado, e agora você precisa achar a ponta, você precisa desenrolar para que você então possa realizar a sua tarefa. Então, o autor vai nos dizer assim: a nossa carreira, ela existe, mas eu não posso deixar que o pecado venha sobre mim, que seja como uma rede lançada sobre mim e que eu agora fique me debatendo dentro dessa rede e não consiga me soltar. Pelo contrário, nós precisamos a cada dia deixar este pecado, deixar a velha natureza, para assim prosseguirmos na nossa carreira. Durante esta pouca experiência que tenho de ministério lá na Bahia, depois que retornamos em 2007, nós trabalhamos 2 anos como auxiliar em uma igreja, 1 ano licenciado e um outro ano já pastor ordenado. E eu tive a experiência de, em uma reunião do conselho, assistir o pastor titular tratar de uma questão com uma irmã. Esta irmã, ela tinha deixado de frequentar a igreja e chegou ao conhecimento do conselho que aquela irmã, ela não somente não estava frequentando a igreja, mas começou a frequentar algumas festas tradicionais lá da cidade e começou a ter uma conduta inconveniente. Eu vou usar esse termo para ser bem tranquilo, né? Sem citar pecado nenhum. E então essa irmã foi convocada pelo conselho e quando lá chegou, ouviu as exortações, foi questionada, confirmou aquilo que havia sido colocado como denúncia contra ela. E aí ela disse a seguinte expressão: pastor, o senhor tem razão. Falando com o pastor titular da igreja. Eu entendo que o senhor tem razão. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me consertar e depois que eu me consertar, eu volto para a igreja. Quando ela disse isso, eu imediatamente interrompi e disse assim: minha irmã, se a senhora for fazer primeiramente isso, de achar que a senhora vai se consertar, a senhora nunca mais vai voltar nesta igreja. O processo de santificação, ele envolve que nós venhamos à igreja, que nós participemos do momento de culto solene, de que nós aprendamos com a palavra e saiamos para praticar esta palavra aprendida. É um processo contínuo. Eu venho para reabastecer e saio para gastar a minha vida em prol do Evangelho. E no próximo culto eu venho de novo para manter comunhão com os irmãos, para ouvir a orientação de Deus através da leitura da sua palavra, através da exposição da palavra, compartilhar com os irmãos através das orações, louvar e engrandecer ao Senhor nosso Deus através dos cânticos, das músicas. Não é uma conduta de que eu sozinho em casa vou conseguir agora entender tudo que tenho feito de errado, que vou entender o que preciso fazer sozinho e então fazer para depois voltar à comunhão da igreja. É exatamente isso, desembaraçar. É buscar ajuda,
é compartilhar uns com os outros, é ter esta comunhão. Aqui em Hebreus o autor diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Nós precisamos desta união, desta família da fé, deste corpo que é a igreja do Senhor, para que então possamos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente, ela está aqui para dar uma ideia de intensidade. Não é somente que o pecado nos assedia, mas ele nos assedia de uma forma voraz, tenaz, né? Ele nos assedia de uma forma violenta, buscando os nossos pontos fracos e tentando nos fazer cair exatamente nesses pontos fracos. Por isso, nós precisamos buscar de todas as formas a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, o fortalecimento da nossa fé, para que então não sejamos derrubados, não sejamos vencidos por este pecado que tenazmente nos assedia. Eu comparo essa palavra tenazmente com o que Pedro fala sobre as investidas do diabo. Pedro, nas suas epístolas, em uma delas, ele vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele está nos cercando, ele está ao redor, como um leão, buscando a quem tragar. E é exatamente esta primeira ordenança que o autor nos traz. Nós precisamos correr a carreira cristã, mas para isso precisamos começar tirando de sobre nós todo o peso, todo o constrangimento do pecado. Mas o texto continua, e no verso 2 nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A segunda ordenança está logo no começo do versículo, quando o autor diz que na carreira cristã nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Os nossos olhos não podem se desviar. Nós precisamos ter como alvo, como objetivo principal, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender isso. Existe uma história lá contada no Evangelho de João, que ela é uma explicação de uma história que aconteceu lá no período em que o povo estava no deserto. Um dia, um homem veio conversar com Jesus. O nome desse homem era Nicodemos. E Nicodemos começou a conversar com Jesus, e Jesus começou a responder alguns questionamentos de Nicodemos. Jesus, inclusive, diz que para ser salvo, a pessoa precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Nicodemos perguntou para Jesus assim: como eu, sendo velho, posso voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Porque ele imaginou um nascimento físico, um parto. Mas então o Senhor Jesus orienta dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito, este não vai entrar no reino de Deus. E aí então Jesus faz uma explicação de uma historinha que aconteceu lá no deserto. Jesus vai dizer, essa história está lá em João 3, quando Jesus diz que assim como Moisés levantou a imagem da serpente, a serpente de bronze, lá no arraial, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado, da mesma forma, Deus havia levantado o seu Filho, ele, Jesus, para que todo aquele que olhe para ele, que creia nele, seja salvo. A história lá no livro de Números diz que o arraial no deserto foi infestado por serpentes. E muitas pessoas começaram a ser picadas por essas serpentes e muitas morreram. E então Deus orientou Moisés que ele mandasse fazer uma imagem de uma serpente de bronze e que ela fosse agora colocada no centro do arraial, no alto, para que todo aquele que fosse picado fosse levado, quando ela olhasse e visse a imagem, o efeito do veneno passava. Isso aconteceu no deserto, para que lá no Evangelho Jesus dissesse: o Filho do Homem, ele foi prefigurado por esta serpente.
Agora, Deus levantou o Filho do homem, Jesus, para que cada um que olhe para ele, que creia nele, seja salvo, seja liberto. E é por isso que nós precisamos olhar firmemente para Cristo. Não é simplesmente, irmãos, criar a ideia de uma imagem, né? Você não vai pegar aquele Jesus de olhos verdes, cabelos lisos, né? De uma pele branquinha que os quadros representam, e achar que é aquele Jesus que você precisa olhar. Ah, pastor, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma foto daquela, vou botar no para-brisa aqui do meu carro, que eu vou estar dirigindo sempre olhando para a foto. Não é esse o olhar. É você entender que na sua vida Deus é a prioridade. É você entender que na sua vida Jesus Cristo é o centro desta vida. Como Cristo ensinou no Sermão do Monte, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É desta forma que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É desta forma como nós entendemos que devemos conduzir as crianças. É desta forma quando nós escolhemos tomar decisões difíceis no nosso trabalho, na nossa casa, mas que exigem de nós essa decisão para que Cristo seja exaltado. É assim que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto algumas pessoas estão olhando para si mesmas, hoje, aqui nesta cidade, houve a manifestação através de uma caminhada, né? A parada do orgulho daqueles que estão na prática da homossexualidade. Estas pessoas, quando estão ali fazendo esta manifestação, crendo que aquele ali é um momento de extrema alegria, eles estão esquecendo do autor e consumador de todas as coisas. Eles não estão olhando firmemente para Jesus. Pelo contrário, eles estão olhando firmemente para si mesmos, colocando a si mesmo como senhores da sua vida, colocando o prazer como prioridade das suas vidas e assim vivendo. Mas eles não têm o discernimento que a palavra de Deus nos dá sobre a justiça do Senhor Jesus. A justiça de Deus para com o seu povo e para aqueles que não são o seu povo. Por isso, precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor aqui, ele vai completar ainda esse verso mostrando que Jesus nos deu exemplo. Ele diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele mostra que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que também precisamos tomar a nossa cruz para poder segui-lo, e há uma promessa futura, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós precisamos também desta mesma atitude. Essa palavrinha ignomínia, ela é a vergonha, aquela zombaria que foi feita com Jesus. Ele não somente apanhou, ele não somente teve que carregar a cruz, mas ele também foi zombado. Cuspiram nele, colocaram um pano sobre a sua cabeça e batiam nele e ainda zombavam dizendo assim: adivinha, você não é Deus, você não sabe tudo, adivinha quem foi que lhe bateu? E para ainda mais trazer a ideia de vergonha, escreveram uma placa sobre a cabeça dele na cruz, né, onde foi fixada a placa, que ali estava o rei dos judeus. Exatamente a ideia desta vergonha que Cristo precisou passar. Nós podemos também passar por alguns momentos de constrangimento. Pode ser que a gente fale de Jesus para alguma pessoa e ela olhe para nós e diz assim: você não sabe de nada, você não está perdendo tempo. Na verdade, nós enfrentamos circunstâncias onde as pessoas, pela nossa fé, vão nos tratar de uma forma de desdenho,
Mas isso não é problema. Cristo suportou muito mais por mim e por você. Cristo enfrentou muito mais e suportou muito mais por mim e por você. Então nós precisamos continuar olhando para Ele, porque Ele é de fato o nosso Deus. As Sagradas Escrituras, elas têm uma coisa poderosa. Elas nos contam o final da história. Eu não sei se você já teve curiosidade. Eu já, por isso que eu estudei o Apocalipse. Está lá o final da história. E qual é o final da história? É a igreja do Senhor, triunfante e gloriosa. A igreja do Senhor sendo resgatada e indo para a glória eterna. Esta é a nossa promessa, esta é a nossa esperança. Mesmo enfrentando circunstâncias terríveis aqui, a nossa promessa está lá nos céus. A nossa pátria é nos céus. Então, o autor aos Hebreus dá essa segunda ordenança. Olhe firmemente para Jesus. Eu não sei como você tem enfrentado as lutas que se levantam contra você. Eu não sei como tem sido a sua reação diante de tentações, tribulações e pressões. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Seja qual for a situação, confie que Deus está do seu lado. Eu não sei se você gosta do Salmo 46 como eu gosto, mas o Salmo 46 diz que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se estremeça, que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes sejam lançados ao mar. Há uma cidade, há um rio na cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E Ele vai nos mostrar, agora tem um verbozinho lá no Salmo 46 que é problema, porque ele diz assim, o autor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenha calma, suporte, saiba que eu sou Deus. Deus é o nosso refúgio, é nele que nós confiamos, portanto, não temeremos, portanto, continuaremos na nossa jornada, na nossa segurança da carreira cristã, olhando para Jesus firmemente. E, por fim, a terceira orientação que o autor aos Hebreus nos traz está aí no verso 3, que diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A terceira ordenança é que nós consideremos atentamente, para não desanimarmos, para não desmaiarmos, para não cansarmos. Nós precisamos olhar e entender que nós somos chamados por Deus e Ele é quem nos dá força. O Salmo 84, ele vai mostrar isso, ele diz assim: vão indo de força em força, cada um diante de Deus em Sião. E eu gosto dessa expressão de vão indo de força em força, porque eu comparo a um carro. Você encosta num posto de gasolina e você enche o tanque. E aí, ou se não encher, bota combustível suficiente, né? E você vai agora andar com esse carro. E não pense que nunca mais você vai abastecer. Você vai andar o que aquele combustível for suficiente para andar. Mas vai chegar um momento que você vai precisar parar de novo no posto, vai precisar colocar de novo o combustível para andar um pouquinho mais. E vai chegar outro momento que você vai ter que parar, vai ter que abastecer de novo para andar um pouquinho mais. É exatamente isso que o autor está nos mostrando aqui, que nós não podemos nos fatigar e muito menos desmaiar em nossa alma. Eu quero dizer aos irmãos que esta realidade tem sido presente na vida de muitas pessoas que foram convocadas para a igreja com promessas que não foram feitas por Deus,
Promessas que foram muito mais enganação do que promessas. E essas pessoas, ao invés de se rebelarem contra aqueles que prometeram, eles querem se rebelar contra Deus, achando que foi Deus que não cumpriu uma promessa feita por um irresponsável. E essas pessoas se fadigam, e essas pessoas é como se tivessem desmaiado na sua alma. Elas estão alheias à ideia de igreja. Elas não querem saber a ideia de comunhão dos santos, porque elas acham que a igreja está associada àquela promessa que foi feita e que não foi cumprida. Nós precisamos lembrar que a promessa que Jesus fez, ela se cumpre. Aquilo que o Evangelho está proposto a nós, sim, se cumpre. Ele está do nosso lado. Ele nos ampara, Ele nos sustenta a cada dia, vem sustentando esta igreja nesses 50 anos, e se houverem outros 50, com certeza também vai sustentar. Olha o que nós experimentamos há tão pouco tempo. Igrejas fechadas, cidades fechadas, pessoas morrendo, pessoas com a ideia da comorbidade, né? Sofrendo. E olha onde nós estamos hoje. Ninguém usando máscara. Ninguém precisando de distanciamento, porque nós passamos, nós sobrevivemos. E aqueles servos do Senhor que não sobreviveram estão lá na glória melhor do que nós. Nós estamos aqui, nós vamos continuar, mas para isso não podemos deixar que a nossa alma desmaie. Não podemos deixar que uma falta de hábito ou uma mudança de hábito faça com que nós não queiramos mais estar na igreja, assumir cargos, assumir liderança. Nós temos aqui hoje, né, a consumação, pelo menos é assim que a gente entende, o ato de uma eleição, né, que foi perguntado assim, a festa acabou, não foi? Aí eu disse aqui para o irmão, está só começando, são 5 anos de mandato, são 5 anos de trabalho que esses irmãos estão agora para frente. É assim que continua o nosso trabalho. Não pense você que encerra aqui hoje. Durante a semana tem as reuniões da igreja. No próximo final de semana tem programação. O presidente da UMP veio aqui hoje de manhã na frente e disse, tem um aniversário da UMP no próximo sábado. Tem programação no próximo domingo. Ou seja, nós continuamos o nosso trabalho. E se nós não entendermos isso e não tivermos disposição e vigor, é porque a nossa alma está desmaiando. É porque o nosso espírito não está sendo alimentado da forma correta. E nós estamos agora deixando que circunstâncias nos impeçam de nos relacionarmos com Deus. Não faça essa autodisciplina. Pelo contrário, se discipline de uma outra forma. A amar ao Senhor, a amar a sua igreja, a amar o serviço desta igreja. Hoje pela manhã eu compartilhava com os meninos ali fora exatamente esta ideia do trabalho, né? Eu sou secretário sinodal de jovens lá do meu sínodo. E o nosso sínodo lá é muito grande, né? A gente estava conversando porque o presidente da mocidade é lá de Irecê, daquela região, né? E aí nós saímos lá da nossa cidade e fomos até uma cidade que é um pouquinho depois de Irecê, chamada Lapão, né? Para a comemoração do Dia do Jovem Presbiteriano. E eu fui já assim, meu Deus, é longe, mas eu tenho que ir porque eu sou o secretário. Mas peguei o carro, levei comigo 2 jovens que fazem parte da diretoria, saímos de casa, rodamos lá nossas 4 horas, quase 5 horas de carro, mas chegamos. Um pouquinho cansados, mas chegamos. E quando nós estávamos lá, recebemos um representante da Nacional de Mocidade, que veio da Paraíba para a Bahia, que entrou num ônibus na Paraíba, rodou 28 horas dentro desse ônibus para participar da nossa programação. E eu fiquei com vergonha, claro. Eu estou me queixando por 5 horas dentro de um carro confortável, com irmãos conversando, brincando, podendo parar onde a gente quisesse. E tem um irmão que ficou 28 horas dentro de um ônibus, sem ele ter controle nenhum daquela circunstância, simplesmente para chegar lá e dizer assim, nós estamos aqui, esse é o trabalho da nossa mocidade.
Aí terminou à noite, no sábado, nós dormimos lá, no domingo de manhã voltamos para casa e chegamos à noite pregando no culto, e eu comentei, fiquei tão impactado com isso que eu comentei no culto e disse: olha, nós estamos aqui no culto, o rapaz está lá dentro do ônibus, ele só vai chegar amanhã de noite, na segunda de noite, e ele está lá. Ele fez 56 horas de viagem para participar de uma programação. E o que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes sem querer sair de casa e ir para a igreja e adorar a Deus. Muitas vezes chegando assim, tem esse cargo, tem aquele trabalho, tem aquela programação. Eu não posso não, eu não vou não. É isso que o autor está dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, mas não foi por ele, foi para os pecadores, foi para nos salvar. E aí ele então diz: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu desejo a vocês, meus queridos irmãos, a esta igreja, que o ânimo seja redobrado, que esse cinquentenário possa nos fazer ter energia para 51, 52, 60, 100, e que esta igreja continue a pregar e a viver o Evangelho. Mas para isso, cada um de nós precisa compreender que a igreja não é um todo, mas sim pequenas partes que formam um todo. O apóstolo Paulo disse isso: nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros, nós somos estas pequenas partes que formam este corpo. E estas pequenas partes precisam trabalhar, precisam servir ao Senhor, precisam viver a carreira cristã que foi proposta. Que esta palavra nos fortaleça, que Cristo nos anime ainda mais, que sintamos no nosso coração o coração pulsar pela palavra de Deus, pela igreja do Senhor, anunciando as boas novas de salvação, olhando para os perdidos pecadores, intercedendo a Deus por eles, levando a mensagem do Evangelho, para que os eleitos sejam alcançados. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós. Amém.